Sejam todos bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar da construção de metas, objetivos, mas de uma forma diferente, tá? De uma forma que eu vi que para mim tem funcionado bem, mas que talvez para você não funcione. Então, meu primeiro objetivo aqui é falar para você que eu não vou cagar nenhuma regra, tá? A gente vai trabalhar com objetivos para o ano de 2023, mas você vai ver se isso vai prestar para você ou não. Tá legal? Vamos lá, então. Eu separei aqui 5 etapas importantes, 5 processos, 5 métodos, 5 coisas que você precisa realmente prestar atenção na construção das metas, nos seus objetivos, para que você consiga aí executá-las, tá? Esse é o principal fato. A maioria das pessoas traça metas e objetivos, só que quase nenhuma coloca em ação real ou metrifica as métricas, né? E vê se ela realmente está funcionando. Então, nosso objetivo aqui é que isso seja cumprido, que a gente consiga realmente realizar todo esse processo, tá? Então, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. O que a gente fez aqui? Eu separei algumas coisas, tópico 1. Lembra que a gente vai falar de 5 tópicos? O tópico 1 é você pensar em longo prazo. Pensamento de longo prazo. O que seria isso? Pense assim, ó. Primeiro que a gente precisa entender qual é o seu perfil de criação, de metas, objetivos, etc. Se você é a pessoa que consegue fazer tudo nos mínimos detalhes, se você tem que descrever tudo no mínimo, do mínimo, do mínimo detalhe, tudo no mínimo das métricas, ok, faça isso. Se você é a pessoa que gosta de começar um projeto mais generalizado, mais numa visão, mais num projeto um pouco mais aberto, e você consegue performar assim, faça assim, tá? Cuidado, cuidado. Eu já fiz muitos cursos de gestão de tempo, curso de metas, curso disso, curso daquilo outro, já fiz um monte, e eu vi que nem tudo serve para o meu estilo, tá? Eu tenho um sócio em alguns projetos que ele tem um perfil comportamental totalmente diferente do meu, tá? Totalmente diferente. Então, ele é muito do detalhinho do negócio, assim, tudo no mínimo detalhe. E eu já sou um pouco mais genérico em algumas coisas, tá? O que isso quer dizer? Pô, eu traço uma visão, depois eu vejo os números, porque os números são importantes para gerar um acompanhamento. Mas a gente tem que ter a visão de futuro ali, a visão do que a gente pode alcançar, tá? Então, esse é uma questão importante, você entender como que você funciona, tá? Isso é o primeiro passo. Depois disso, a gente tem que pensar no longo prazo. Tá? A gente está falando aqui com profissionais da saúde, e eu imagino que você não queira que a sua carreira acabe o ano que vem, né? A não ser que você já está aí no finzinho, mas aí eu já diria que talvez essa live nem é para você. Se você não quer que acabe o ano que vem, você tem que pensar no mínimo em 5 anos, pô. Você tem que pensar em 5 anos. O que eu vejo muito? Pessoas, e eu já fui muito assim, tá? Superestimando o curto prazo. Então, assim, ó, nossa, esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou multiplicar por 10 o meu faturamento, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. E aí não consegue, porque é um objetivo muito esticado, que seria um objetivo para 5 anos. Essa pessoa ela quer o resultado rápido em 6 meses, 1 ano. Ela não consegue, ela vê que ela não vai conseguir chegar nesse objetivo, ela desanima. Tá? Ela desanima. Por quê? Porque quer os resultados para agora e não estrutura o projeto para o longo prazo. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é no longo prazo. Para de superestimar o curto prazo, o que você consegue fazer em 6 meses e 1 ano, e começa, e principalmente para de subestimar o que você consegue fazer em 5 anos, 10 anos. Tá? Porque às vezes o seu consultório, a sua clínica, ela está preparando para uma atração absurda depois do terceiro, quarto, quinto ano, e você está desanimando
porque você não fez projeção para longo prazo. Você só quer correr a roda do curto prazo, e aí você não consegue pegar tração nunca. Tá? Você não prepara a sua empresa, seu consultório, sua clínica para crescer. Tá legal? Então, se a gente for olhar, a grande maioria dos negócios, no geral, tá? A grande maioria dos negócios, eles realmente crescem depois de um tempo. Tá? E a gente pode olhar aí várias e várias empresas relacionadas a isso. Tá? Se você pegar aí, agora, abrir um gráfico de uma empresa, por exemplo, coloca aí depois no Google, anota para você fazer isso depois. Ações, Banco do Brasil. Você vai ver que o Banco do Brasil começa lá pequenininho, e aí chega um momento, às vezes passa uns 3, 4 anos, 5 anos, de repente começa a dar tração. E aí, lógico, tem quedas, mas aí ele sobe, quer um pouquinho, aí sobe, mas ele está numa constante crescente. Mas muitas vezes o comecinho dessa ação, ela começa pequenininha, tá? Ela começa sem força, ela começa sem torque, ela não dá pressão, tá? E aí depois de um tempo, a hora que a gente vê, essa empresa conseguiu pegar pressão, ela conseguiu decolar e evoluir, tá? Então, muita atenção com isso e cuidado com o que você pode fazer no curto prazo, né? Que você acha que você pode fazer muito normalmente no curto prazo, e não esqueça o valor que tem o longo prazo, tá? O grande problema nisso aí que a gente vê é o seguinte: o que eu mais vejo são clínicas entre 5, então as clínicas às vezes vão crescendo, elas conseguiram se ver ali nos 5 anos, só que a hora que chega entre 7 e 12 anos de clínica, alcança um platô. Então eu tenho um platô aqui embaixo, que seria um platô aí de 10, de comecinho até 5 anos, onde a gente começa a pegar uma atração maior no negócio. Depois disso, eu tenho um outro platô, que é o platô de até aqui eu sei o que eu tinha que fazer, depois eu não sei mais. E é onde eu começo a estabilizar ou até a cair. Tá? Então eu tenho que pensar no longo prazo, mas eu tenho que entender que nessa trajetória eu vou ter que desenvolver skills, né, habilidades novas. Vou ter que desenvolver habilidades diferentes, vou ter que desenvolver habilidades novas. Por que isso? Porque pode ser que só o conhecimento técnico me leve até aqui. Só o conhecimento de marketing me leve até aqui. Só um processo de venda melhor me leve até aqui. Só um processo. E aí eu vou conseguindo desenvolver até eu chegar no processo de escala. Então, eu divido em 4 etapas grandes aqui. Primeiro, o aprendizado, a primeira etapa. Primeira etapa, começo da sua carreira, você tem que focar em aprender de tudo, tá? E aprender muito na prática. A segunda fase do seu negócio, você precisa de oxigênio, ou seja, dinheiro. Então, você tem que focar em poucas coisas e focar, muitas vezes, no dinheiro. Depois, estrutura para crescimento e depois escala, tá? Cuidado para a gente não se perder nesse meio do caminho, tá legal? Então, a primeira etapa é você pensar em longo prazo. Pensar aí no longo prazo, tá? Qual que seria uma segunda etapa, um segundo processo? Tá? A gente tomar muito cuidado, talvez aqui seja uma das coisas chaves, com metas excludentes. O que seria isso? A gente criar muitas metas e uma meta que vai anular a outra. Como assim, Leandro? Como assim? Vou falar para vocês, vou contar aqui uma historinha de uma mentoranda minha, há muito tempo atrás. Um dos grandes objetivos dela era viajar ao mundo. Então, ela queria viajar, ela queria conhecer vários lugares, ela queria, às vezes, morar em lugares novos, diferentes. Beleza, essa era uma visão dela, um objetivo de vida dela. Tá? A gente tem várias formas de conquistar um objetivo desse. Né? Eu posso ter um trabalho que não demande eu estar num lugar específico, enraizado. Eu posso ter um negócio
que mesmo ele sendo enraizado, eu consigo gerenciar ele à distância. Eu posso fazer muito dinheiro, acumular uma riqueza e viver de renda passiva, né, através de patrimônios, aluguéis, ações, ou mesmo esse negócio gerando renda passiva para mim, eu não preciso nem gerenciar ele. Ótimo. Então, a gente tem aí uma possibilidade, né, de fazer um negócio e poder viajar o mundo. Tá? Só que, ao mesmo tempo, ela começou a querer, né, viajar agora, ou seja, todo o dinheiro que ela acumulava, ela queria viajar porque ela não quer esperar, ok. Ou seja, ela não estava acumulando patrimônio. Ela queria ter o foco em um consultório sozinho, ou seja, ela não queria construir um negócio, ia depender dela no presencial. E aí o que acontece? Pura e simplesmente, a meta não vai acontecer. A meta não vai acontecer, é simples assim. O objetivo dela, final, não vai acontecer. Porque ela nem está construindo um modelo de negócio que não dependa do físico, ela não está construindo um negócio que ela possa só gerenciar, e ela não está construindo patrimônio para ela viver de renda em algum momento da vida dela, lá na frente, ela poder sair viajando e morando em vários lugares diferentes. Então, esse é um exemplo real de metas que excluem a outra. Então, eu tenho um objetivo grande, só que as minhas ações e os meus pequenos objetivos, pensando só no curto prazo, ele exclui esse objetivo final. Tá? Não sei se faz sentido isso para vocês. Muitas vezes, vocês colocam aí, e eu já fiz muito isso, de colocar metas que são impossíveis de alcançar num sentido de tempo mesmo, de execução, da gente ter ali, conseguir ter tempo, planejamento, estrutura para conquistar todas elas. Então, se o meu foco é crescimento profissional, eu quero fazer mais dinheiro esse ano, tá? Minha prioridade do ano, a minha objeção do ano, a obsessão do ano é realmente fazer mais dinheiro esse ano. Eu vou traçar uma meta de quanto que é esse mais, do qual é o objetivo real. E esse é o meu foco principal. Mas o que acontece muitas vezes é, não, eu quero fazer mais dinheiro. Só que eu quero estudar 3 horas por dia, Leandro. Porque assim, ó, eu quero ser o melhor aluno da pós que eu estou fazendo. Então eu quero estudar 3 horas por dia. Eu quero fazer um mestrado junto. Tá? Eu quero fazer um mestrado. Eu quero também, nesse ano, perder 20 quilos e fazer um Ironman. Cara, me desculpa, mas você não vai fazer dinheiro esse ano. Não adianta. E eu já fiz isso. Teve um ano que eu abri uma clínica de, na época, quase 400 metros quadrados. Eu entrei no mestrado, eu ia fazer uma defesa de uma tese de DO. Eu atendi em 2 cidades, eu dava aula, tinha um projeto online começando, ou seja, a única coisa que eu não fiz, e tinha um projeto de correr uma maratona. Acabou que, e eu sempre queria, não, esse ano eu vou fazer mais dinheiro. Lógico que não vai fazer mais dinheiro. É lógico que não vai fazer mais dinheiro. Não tem como. Não tem como. Então, muito cuidado em traçar metas que excluem a sua meta principal. Então, muito cuidado com isso. Se o foco é, vou fazer mais dinheiro, cara, esse é o foco. Eu não estou dizendo para você que você não vai treinar, não vai cuidar da sua saúde, não vai ver sua família, não é isso que eu estou falando. Mas a grande questão é que você precisa realmente parar e refletir se alguma vez na sua vida foi prioridade o seu crescimento profissional.
E o crescimento profissional que eu estou falando é o crescimento do seu negócio. Ou você só se desenvolveu quanto pessoa, porque isso é importante também. Tá? Não estou dizendo que não é importante você se desenvolver como pessoa. Mas eu vejo assim, não, agora eu quero fazer mais dinheiro, então eu vou fazer uma outra pós-graduação, eu vou fazer um curso disso, eu vou fazer um curso daquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e o seu negócio não tem atenção. Então você se desenvolve, mas não consegue desenvolver a capacidade de vender melhor, de estruturar o seu projeto, de estruturar o seu negócio, de planejar o crescimento. Tá? Ou você tem como objetivo crescer, fazer mais dinheiro e tal, só que todo final de semana você viaja para casa dos seus pais, para casa de praia, para isso, para aquilo. Ou seja, você já perdeu sexta, sábado, domingo. Você tem esse objetivo, mas junto com isso você quer fazer um Ironman. E sua clínica, seu consultório não está estruturado para rodar sozinho. Então me desculpa, mas você não vai fazer mais dinheiro. Estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque depois que você conseguir conquistar ou uma independência financeira maior, talvez não necessariamente já está aposentado, talvez isso demore um pouco, mas realmente adquirir uma certa independência, onde você pode dar uma respirada. Ou seu negócio adquirir uma maturidade, onde dependa menos de você. Aí sim você vai ter mais tempo para essas outras coisas. Porque depois que você tem mais dinheiro e tem tranquilidade financeira, você tem mais poder de decisão. Vai me desculpar, mas muitas vezes a ansiedade que você tem é porque você olha para sua conta e está vazia. Daí o paciente que não vem semana que vem, você está desesperado. Cuidar da saúde de verdade requer um dinheiro para você comer melhor, vai dinheiro para você ir para uma academia melhor, talvez ter um personal, um nutricionista, um acompanhamento diferenciado, vai um pouco mais de dinheiro. Mas se a sua prioridade é ter um equilíbrio na sua vida sempre, pode ter certeza, tá? E aí, desculpa a ser incisivo na certeza, que talvez eu esteja errado. Você tem que ver se realmente você está tendo saúde e crescimento no seu negócio e no financeiro. Eu não estou falando que é para você largar as outras coisas, mas às vezes você vai ter que dar um tempo, ao invés de você ver seus amigos todo final de semana, você vai ter que ver eles uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ao invés de você viajar para casa dos seus pais, sua família, todo final de semana, você vai ter que sumir um tempo, cara. Você vai ter que sumir um tempo, se afundar para se dedicar a um projeto que vai te dar resultado de verdade. E às vezes em 2 anos que você mergulha fundo num projeto, você tem resultados que você não teve nos últimos 10 anos. E aí sim você consegue ter um outro ano focado talvez em um outro projeto. Mas escolha qual é o seu projeto desse ano e seja obcecado por ele. Obcecado pelos resultados, obcecado pelo objetivo final. Porque senão você vai ser igual aquela historinha que a gente contou. Meu objetivo é ser quase um nômade, mas ao mesmo tempo eu quero criar um consultório que dependa só de mim, não quero guardar dinheiro e ainda quero comprar uma casa. Cara, as coisas não casam, as coisas não se encaixam, as coisas não vão dar certo. Uma hora vai dar choque isso. Tá legal? Então, o passo 2 é tomar muito cuidado com a construção de meta que exclui a outra meta. Veja que eu não estou aqui para ficar cagando regra, tá? Eu coloquei isso desde o começo. Mas cuidado com isso. Então, primeiro, pensar no longo prazo. Segundo, cuidado com metas que podem excluir as outras metas. Show de bola. Terceiro ponto importante, que eu acredito aqui ser fundamental para essa construção, para esse projeto. Terceiro ponto que eu acho importante. Você
ter o comportamento, você ser, entender a personalidade de quem já conseguiu chegar no objetivo que você quer. O que eu quero dizer com isso? Como é, vamos supor que você tem alguém que você conhece que já fez, já teve um consultório, uma clínica, um estúdio com o objetivo que você quer ter. Número de alunos, número de pacientes, valor cobrado, posicionamento dessa pessoa, a precificação, a forma de conduzir. Então você tem ali o resultado. Você vê o resultado nessa pessoa, fala, pô, essa pessoa aqui chegou onde eu quero chegar, pelo menos nessa fase, né? Talvez você queira ser 10 vezes mais que aquilo, mas naquela fase aquela pessoa já passou. Ótimo. Como essa pessoa se comporta? Eu não estou nem falando de você tê-la como uma mentora direta, né? Então não estou nem falando nada de mentoria aqui para você ter, vocês já sabem que eu acho que isso é super importante, eu vivo isso e eu entrego isso, mas não é essa a questão. A questão é você olhar e falar assim, eu vou dar um exemplo até fora do mercado. Vamos supor que eu queira emagrecer, tá? Eu quero emagrecer. Então, eu estou bem acima do peso, estou mal, mas eu olho uma pessoa e vejo, ó, ela conseguiu fazer o que eu faço ou ela está no peso que eu quero. Qual que é o comportamento dela? Como é que ela lida na situação onde tem uma festa de criança e tem lá um monte de doce, brigadeiro? Qual que é o comportamento dela ali? Pô, eu vi que ali ela come o doce, mas ela come pouco. Eu como 3 pedaços de bolo, ela come o meio. Entendi. Como que é o dia a dia dela? Eu vejo que ela treina todos os dias, descansa só um dia na semana. Entendi, então quer dizer que para ter esse corpo tem... como é que é a alimentação nela do dia a dia? É assim, como é que ela pensa? O dia que ela está cansada, não quer treinar e tal, como é que essa pessoa pensa? Fulano, se você chegasse cansado, trabalhou e tal, está cansado, o que você faria? Eu iria treinar mesmo assim, porque eu sei que vai valer a pena depois. Entendi. Então é esse o comportamento que tem que ter para chegar nesse peso, para chegar nesse corpo, para chegar nesse objetivo? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a vontade? Eu lido com a vontade e eu sei que ela vai passar. Eu vou e faço outra coisa. Eu olho para a vontade e falo, você não ganha de mim. Tá, entendi. E aí eu vou ter que ver quais habilidades eu vou ter que adquirir para isso. O comportamento eu entendi, a personalidade eu entendi. O que essa pessoa faria apesar de? Porque é muito fácil ficar olhando e depois falar, isso aqui não é para mim. Não, não é que é para você. É porque você não está afim de pagar o preço. Se você não está afim de pagar o preço, não coloca como objetivo, pô. Não coloca como objetivo. Como é que o que o Leandro faria nessa situação, caso você queira algum resultado que eu tenha? O que o fulano faria nessa situação, caso você queira o resultado que aquele fulano tem? Então, adquirir a personalidade, o comportamento, ser antes de conquistar. O peso baixo vai vir com a conquista, as micrometas, os micro-objetivos, os micro-resultados, as micro-execuções. Como que essa pessoa se comporta diante da dificuldade? Porque uma coisa que eu vejo muito é que vocês querem empreender, querem abrir um negócio, mas não quer ter dificuldade, não quer ter trabalho, pô. Caraca, malandro. Dá vontade de desistir todo dia. Vai fazer o quê? Tá legal? Então vamos lá. Passo 1, eu tenho que pensar no longo prazo. Tenho que ter pensamento de longo prazo. E se você não tem, me desculpa. Mas você tá fudido, meu irmão.
Não vem com essa de que, não, é que eu faço, deixa a vida me levar. Tá fodido. Desculpa. Desculpa. Mas se eu não tenho um pensamento de longo prazo, você tá enrolado. E não vem assim, que aí se eu morrer? Se morrer, você morreu, ué. Se morrer, você morreu. E se você viver? Já pensou nisso? E se eu morrer antes dos 40? Por que eu vou ficar pensando nisso? E se você viver até os 100? Como é que vai ser? Lá eu vejo. Nananina, não. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir se virar, não. Você vai depender do quê? Dos seus filhos daí? Não é bem por aí, não. Pensamento de longo prazo. Cuidado com as metas que excluem outras metas. Muito cuidado com isso. E o terceiro ponto é: adquira o comportamento, a personalidade, seja como a pessoa, né, tem as habilidades comportamentais que a pessoa que você quer, o objetivo que você quer, exige. E aí você pode mapear, modelar. A palavra modelagem é muito comum hoje, muito usada e tal. Modelar o comportamento dessa pessoa. Como que é? Essa pessoa fica reclamando da vida o tempo todo? Se sim, faz igual. Tá? Muito bem. Quarto ponto aqui. E aí você tem que entender como você funciona. Por exemplo, tá? Leandro, para eu me sentir seguro para atender o meu paciente, eu tenho que estudar todos os dias. Perfeito? Então, estude. Mas não fica se enganando de achar que você precisa estudar 3 horas por dia para não fazer o que precisa ser feito. E você fica se ocupando, se enrolando, concentra ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e o resto você fica enrolando e não faz. Ou você não faz, não estuda nada, e fica depois se justificando que não tem tempo e não sei o quê, e não sei o quê, e aí por isso você fica inseguro, e por isso aquilo. Então, se você tem que estudar um pouco por dia para se sentir seguro, isso é uma prioridade. Isso não é uma condição, isso é uma prioridade. Leandro, você está falando que a gente pegar um foco principal no ano, estou falando isso. Não estou falando para você deixar de fazer as outras coisas, estou falando para você ser obcecado por uma coisa, o resto ele vem como consequência ou como complemento. Por exemplo, Leandro, eu estou obcecado no projeto, porém, se eu descuidar da minha alimentação, da minha atividade física e da minha saúde mental dentro da minha casa, por exemplo, minha esposa, no caso, e agora meu filho que está chegando. Se eu descuidar disso aqui, eu sei que vai me atrapalhar. Ou seja, isso faz parte da minha prioridade. Mas não quer dizer que eu preciso fazer um Ironman para cuidar da minha saúde. Eu não preciso treinar 2 horas por dia, duas vezes no dia. Essa não é a minha prioridade máxima. Eu não sou mais atleta de competição e tal. Então, eu não estou obcecado pelo Ironman. Eu estou obcecado pelo meu resultado da empresa. E o resto é uma consequência. Leandro, mas eu já tenho uma empresa rodando e tal, eu tenho esse tempo, eu posso trabalhar 4 horas por dia hoje. Perfeito. Show, você está numa fase diferente. Tá? Até chegar o momento onde você tem que sacrificar algumas coisas mesmo para você conseguir um resultado, mas você precisa conseguir o resultado que você almeja, pô. Vai ficar no platôzão até que quando?
Ah, Leandro, eu já ganho bem. Faz 10 anos que está ganhando a mesma coisa. Você não está ganhando bem mais. Por quê? Você está no platô da empresa. Lembra que a gente falou? Você chegou no platô da empresa. Precisa dar um salto diferente. Bom, quarto ponto. Basicamente, aí a gente entrou nas questões reais de... Eu vou pular isso aqui. O quarto eu vou pular, eu vou para o quinto. O quarto é realmente a parte de metas qualitativas, quantitativas, ou metas de resultado e metas de esforço. Tá? Eu vou pular ele e vou para o quinto. Então, o nosso quarto ponto agora. Vou mudar a ordem do meu esquema aqui. É o quê? Frustrações, medo, ansiedade. O medo de não dar certo, o medo de vender, o medo de abrir algo e não funcionar, não dar resultado. A ansiedade de ter que fazer um monte de coisa. Então, às vezes, você olha para a sua clínica e fala assim, nossa senhora, eu vou ter que mudar tudo isso. Eu vou ter que treinar secretária, eu vou ter que criar processo de venda, eu vou ter que criar um plano de venda aqui, um plano organizacional de venda, um fluxo de venda, eu vou ter que criar um fluxo de recuperação para o meu cliente, eu vou ter que criar planejamento de marketing. Aí você olha para tudo isso, e além disso eu tenho que atender, eu tenho que criar conteúdo aí, né? Leandro do céu, meu Deus. Você olha para isso, isso gera ansiedade. E aí você acaba não fazendo nada. Você acaba não fazendo nada. Por quê? Porque é tanta coisa para fazer que eu prefiro ficar do jeito que está. Eu prefiro ficar no mesmo ponto que eu estou hoje, e aí você inventa um monte de desculpa, que é falta de tempo, que é falta de dinheiro, que é falta disso, que é falta daquilo, que é falta daquilo outro. Mas você prefere ficar onde você está, na sua zona de conforto, super desconfortável. Por quê? Porque você fica ansioso com o tanto de coisa que você tem para mudar. Mas tudo são fases de aprendizado e um processo do longo prazo. Porque se eu não aprender isso que eu preciso agora para chegar no meu objetivo, como é que vai ser daqui 5 anos? Por que que tem tanto profissional de clínica, consultório, estúdio que patina? Ele dá aquele pico, aquele comecinho difícil, dá aquela traçãozinha e depois chega num platô. Às vezes o platô é 10 mil, às vezes o platô é 15, às vezes o platô é 30. Mas você vai ver, às vezes o platô é até 100 mil. Mas você vai ver a clínica tem um potencial de 3 vezes mais e a pessoa está naquele platô há 10 anos. Só que isso chega uma hora que começa a incomodar. Primeiro que a inflação come tudo. Segundo que começa a desanimar. Você trabalha para ficar na mesma sempre, com o risco de cair ainda. Então, por que que a gente está nisso? E aí acaba que eu não adquiri habilidades novas, eu fico ansioso. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Só que se você para e coloca um plano de ação dessas 1000 coisas que você tem que fazer e faz uma de cada vez, elas começam a funcionar. Leandro, mas eu tenho medo de criar uma meta para o ano que vem e não cumprir ela, não chegar nela. Como é que eu faço? Sabe o que você faz? Faça umas metas bem pequenininhas assim, ó, para você bater elas. E pronto. Mas você nunca conquista as metas grandes. Continua batendo todas as suas metas. Continua batendo todas. Todas, todas, todas. Não se frustre com nenhuma. Não tenha nenhuma frustraçãozinha. Eu sei, eu sei, eu sei. Você não aguenta mais frustração.
Eu não aguento, Leandro, eu não bato. Então continua, faz meta baixa, que aí você bate. Cara, você tem medo de se frustrar por quê? Por quê? Lógico que você não precisa fazer metas que você não vê que você vai alcançar. Fala, nossa, isso aqui é impossível para mim. Mas, meu, tem gente que faz meta assim, ó, esse ano eu faturei 120 mil reais, o ano que vem eu quero faturar 121 mil. O cara atende um cliente a mais só e resolve o problema. Pronto, acabou. Tranquilo, ó. Fácil para mim. Põe algo que vai te estressar, cara. Você não quer resultados? Põe algo que vai te gerar um estresse. Você vai ter que pensar, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, você vai ter que ter um conhecimento novo, você vai ter que ter um objetivo real que vai fazer você gerar um resultado diferente. É para estressar, é para talvez chegar no final do ano e falar, puta merda, quase bati. Você prefere bater uma meta de 120 mil ou quase bater uma meta de 360 mil? Metas não necessariamente foram feitas para ser batidas. Elas têm um plano de processos para ocorrer que vão fazer com que a gente chegue no máximo possível. Porque aí a gente entra no tópico 5. Existem os processos qualitativos e quantitativos. Tá? E quando a gente pensa nessa questão da frustração, do medo e tal, você precisa cuidar, tomar conta da sua energia. Aconteceu um negocinho errado. Ah, meu Deus do céu. Não é para mim isso aqui não dá certo, isso aqui não quer. Um paciente não comprou o tratamento que se ofereceu, isso aqui não funciona, eu vou voltar a vender as consultas igual eu vendia antes, porque não funcionava, mas pelo menos não funciona, eu já sei fazer. Eu não vou montar programa de tratamento nenhum, eu não vou fazer sistema de venda, é melhor viver só de indicação mesmo, pelo menos eu já sei que a indicação vai comprar, esses outros aqui, ó, tem 100 pessoas ligando e só 20 estão fechando comigo. É melhor eu viver das indicações, que eu só tinha 10 indicações por mês, mas pelo menos era certeiro. Para que ter 30 agora? Por quê? Porque dá errado. Só que eu tenho que saber que vai dar errado. Você tem que ter certeza que vai dar errado. Muita coisa vai dar errado. A questão é que o pouco que dá certo vai valer a pena pelo muito que dá errado. Então você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para isso. As mudanças vão gerar desconforto, as mudanças vão gerar novos aprendizados. E durante a fase de aprendizado, a gente tem erro. É normal. Mas eu acho também que está tudo bem a gente ficar onde a gente está, desde que a gente não fique reclamando. Se você está insatisfeito com o seu momento atual, você tem que dar um jeito de mudar. Se você está super satisfeito, e estar insatisfeito não é estar ingrato, tá? Não é ser ingrato ao momento. Estar insatisfeito é querer mais, é querer algo melhor. Tá tudo bem? Tá legal? E aí entra no ponto 5, que é metas qualitativas e quantitativas. Aqui o bicho pega. Por que aqui o bicho pega? Porque a maioria só quer a meta de resultado, só quer a meta qualitativa. Ou a meta de resultado. O que é a meta de resultado? Leandro, eu quero dobrar o meu faturamento esse ano. Ótimo, um bom objetivo, uma boa estruturação. Legal, muito bom. Show, gostei do objetivo. Tá.
Agora, o que você está disposto a fazer por isso? O que você vai fazer diferente? O que você vai aprender? Em quem que você vai parar de pôr a culpa? Porque quando a gente olha, e isso eu vi muito agora nessa fase de eleição, pessoas com planejamento desenhado, objetivo traçado, dá para trás do processo, dependendo de quem entrasse na eleição. Cara, quando você traça como principal objetivo as suas metas de esforço, o que eu preciso fazer para chegar? Eu quero um resultado. O que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? O que eu preciso fazer? E aí, você foca nisso. Então, ó, esse ano eu faturei X, o ano que vem eu quero 2X, mas esse ano eu não foquei no relacionamento com os meus clientes. Esse ano eu não fiz nenhuma postagem, nenhuma publicação, não fiz nada recorrente, frequente mesmo, assim, ó, não cuidei do meu Instagram. Esse ano eu não ofereci tratamento para a maioria dos meus pacientes. Eu fui só vendendo consulta, agora eu entendi que eu posso fazer isso. Ah, então beleza. Então qual vai ser o plano de execução para isso? Ah, eu vou separar meia hora por dia para me relacionar com clientes antigos, para ver como é que eles estão, para trazer eles de volta, para ver quem que está em tratamento e vou cuidar deles. Então eu vou tirar 20 minutos por dia para isso. Eu vou produzir todos os dias um conteúdo para YouTube, Instagram, Google, vou melhorar minha página. Então, cada dia eu vou focar 10, 15, 20, 30 minutos nisso também, para organizar o meu conteúdo, para estruturar isso, para dar próximos passos. E agora eu vou fazer cada vez melhorar mais o meu processo de venda para vender melhor. Então, eu vou focar incessantemente no que depende de mim. E aí, pode ser sim que o governo interfira no seu resultado? Pode, mas vai ser pouco e você não tem que ficar focado nisso. Pode ser que a expectativa que você tem, então, eu vou fazer um vídeo por dia e minha expectativa é que tenha 10 mil views em cada vídeo. Pode ser que essa expectativa, que a meta de resultado não chegue no que você queria? Pode ser, mas não para de fazer o que você se propôs a fazer. Você não se propôs a fazer isso pelo ano todo? Continua fazendo, porque às vezes não está dando agora, mas daqui a pouco vai começar a dar. Às vezes não está dando os 10 mil views que você queria, mas está dando 5 e já está te dando um resultado quase que 2 vezes maior do que você imaginava. Ajusta isso, vê se você precisa fazer mais aqui para esse resultado chegar do jeito que você quer, mas para de focar e jogar todas as suas energias nas metas de resultado, porque aí você fica frustradinho. Você fica chorãozinho, porque não chegou no resultado. Mas você fica chorãozinho quando você falta na academia? Você fica chorãozinho quando você falou que vai fazer o negócio e não fez? Você põe a culpa nisso aí? Você cuida desse processo, ao invés de só cuidar do resultado final? A gente não é perfeito. Essa live era para ter sido ontem, à noite, não é? Me propus a fazer essa live ontem à noite. Teve um imprevisto, eu não consegui. Eu remarquei ela para hoje. Eu estou aqui, vim para cá para fazer, não almocei, comi uma besteirinha aqui, por quê? Porque a minha prioridade é entregar, não tem como, é. Eu falei que eu ia entregar, eu tenho que entregar. Então não adianta ficar traçando um monte de metas, sendo que você só quer pensar daqui a um mês. Não deu resultado, você só quer
pular de dobrar o seu faturamento nos próximos 3 meses e é esse o foco, é só isso que eu olho, Leandro, a partir de agora. E nem quer saber o que vai acontecer contigo daqui a 5 anos. Pensamento de longo prazo. Você cria metas que exclui a outra. Então, você quer esse ano fazer 2 vezes mais, só que você vai viajar 5 vezes mais, você vai visitar seus pais toda hora do almoço, você vai treinar 2 vezes por dia, você vai emagrecer 20 quilos, você vai ter o corpo dos sonhos, você vai fazer o Ironman, você vai ser o pai do ano, você vai ser não sei o quê, você vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você esqueceu que você tinha que dobrar o faturamento. E automaticamente você não conseguiu. Tá? Então você tem que escolher. Não estou falando que o seu foco tem que ser o ganho financeiro. Eu estou falando que a partir do momento que você decidiu isso, você tem que focar nisso. Infelizmente. Só que eu vejo um monte de gente com medo de focar nisso e ao mesmo tempo focado nisso a vida inteira, porque nunca pôs a pressão que precisava. Eu não gosto de ficar pensando nisso, Leandro, no dinheiro, mas eu penso nisso o tempo todo. Só que você pensa na falta e não no resultado lá de crescimento. Por quê? Por falta de energia colocado, dispersão de energia. Foco 2, que seria as metas que excluem as outras metas, ou as metas que excluem a meta principal. Ter o comportamento, ter a personalidade da pessoa, as skills necessárias para chegar nesse objetivo. O que essa pessoa faz diferente? Como é que ela olha para esse processo que eu não estou fazendo? 4 seria o processo de emocional ali, como é que está a minha energia, minha frustração, meu medo, como é que está tudo isso, como é que eu lido com essa parada, porque erro vai dar, dificuldade vai ter, então você já sabe disso. Você não tem que estar frustrado quando você olhar e falar assim, puta merda, eu tô com medo de dar esse passo. Você já sabe que você vai ficar com medo, todo mundo fica com medo de dar um passo fora da zona de conforto. É normal, já não tem mais que ser eu vou ficar frustrado se as pessoas não verem meus vídeos. Você já sabe, já põe a expectativa ali, as pessoas, algumas vão ver, outras não. E faz parte da vida. Alguns vão gostar, outros não. Mas se eu mudar o sistema da minha clínica agora e começar a vender tratamento, os meus pacientes, eles vão achar ruim. Se eu mudar o preço, alguns vão achar ruim, outros não. Você prefere ficar frustrado a vida inteira ou frustrar uma meia dúzia de pessoas? É a vida. E o 5 é realmente a gente conseguir colocar metas de resultado e metas de esforço. Tá? Por exemplo, se você tem o objetivo de faturar no ano ali 300 mil reais com o seu consultório. Então, eu quero fechar o ano com um faturamento de 300 mil reais no meu consultório. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir isso por meses úteis. Então vamos supor que realmente a gente tenha uns 10 meses de cumprimento real. Então eu tenho um pouco de férias, um pouco de feriado, um pouco de não sei o quê. A hora que vai ver, a gente tem uns 10 meses. Desses 10 meses a gente tem 20 dias úteis. Então eu tenho que dividir 30 mil por mês, vamos dizer assim. Ok, quanto que eu tenho que vender por dia para eu bater 30 mil em 20 dias? Eu tenho que vender 1.500 por dia. E aí, o que eu preciso fazer para vender 1.500 por dia? Sei lá, se a minha consulta for 150 reais, eu preciso fazer 10 atendimentos. Ou eu posso ter 2 avaliações, fazer uma venda de 750, outra de 750, uma venda de 1.000, uma venda de 500. Fiz a venda, eu fiz o faturamento daquele dia. Daí eu vou ver a entrega daquele dia. Posso ter alguns pacientes que são rotineiros. Se eu cobro 500 reais, eu preciso fazer uma venda de 1.500.
eu posso atender 3 pacientes por dia. O meu objetivo é esse, eu vou dividindo esses objetivos. Então, você sabe que você tem que vender 1.500 por dia. E aí, depois, você vai começando a entender que, para você vender 1.500 por dia, dentro dos seus números, dentro do seu objetivo, dentro da sua realidade, você tem que simplesmente saber com quantas pessoas você precisa captar. Quantas pessoas você tem que converter para uma consulta, para depois saber quantas você vai vender, por exemplo, um tratamento. Aí você começa a fazer um plano. Então eu sei, eu entendi, eu acompanhei as métricas. A gente vai começar um grupo ano que vem, acelerador de clínicas. Clínicas que querem faturar acima de 500 mil no ano. Eu estou fazendo com eles uma tabela do ano inteiro dos resultados que eles tiveram, para a gente ver as perspectivas de crescimento, para a gente acompanhar todos esses números, para ver onde a gente precisa melhorar. Porque se eu sei que de 100 contatos eu fecho 2 tratamentos de, sei lá, de 3 mil reais, então eu fecho 6 mil, eu preciso saber quanto que me custa trazer esses 100 contatos. Eu preciso saber como eu posso melhorar para 100 contatos virar 5 fechamentos e não só 2. E aí eu vou fazer um plano para cada etapa disso. E aí é onde eu vou desdobrar o meu processo. E aí é que eu vou ver o que é o seguinte, para eu baratear esses 100 contatos que precisam chegar até a mim, o que eu preciso fazer? Pô, será que se eu der algumas palestras num grupo de pessoas que eu atendo, eu aumento isso? Será que se eu fizer campanhas de indicação, eu aumento isso? Será que se eu fizer lives toda semana, eu aumento isso? Será que se eu fizer um remarketing nos clientes ali no Instagram, eu aumento isso? Será que se eu melhorar o meu potencial de venda, eu aumento isso? Será que se eu vender um serviço ou um produto a mais para esse mesmo cliente, vender de novo para ele, eu aumento esse ticket? Aí a gente vai tracionar estratégias específicas para isso. Mas eu só quero faturar 500 mil por ano, Leandro. Eu não quero ter trabalho, eu não quero fazer nada, eu só quero isso. Cara, não sei, me ensina. Me ensina a fazer essas coisas sem ter trabalho, sem ter um mínimo de gestão, um mínimo de relacionamento, um mínimo de processo de entendimento. Me ensina. Me ensina. E é óbvio que dependendo do seu objetivo, você vai ter um esforço X. Dependendo do seu objetivo, você vai ter que ter uma equipe X. Dependendo do seu objetivo, você vai ter que ter um acompanhamento X. E dependendo, você vai ter que ter um acompanhamento, uma equipe, um resultado, um esforço 5x. Você acha mesmo que a pessoa que faz 500 mil no ano, ela tem o mesmo esforço, as mesmas skills, os mesmos resultados, os mesmos objetivos, a mesma equipe, a mesma trajetória, a mesma condução da pessoa que faz 10 milhões no ano? Não tem, pô. Não tem. Então, a gente precisa organizar isso e melhorar. Tá? E cada um com o seu objetivo. Não tem certo e errado. Só tem o que você quer. Tá legal? Finalizamos mais um Hashcast aqui. E você que tem interesse real e precisa de uma ajuda para dar um próximo passo, vou pedir para você me chamar. Pode ser um link aqui de uma sessão estratégica, tá? Só me chama e a gente conversa e vê se eu realmente posso te ajudar, porque tem várias formas de eu te ajudar, desde cursos gravados até mentorias individuais.
Então, nesse projeto, depende muito do seu objetivo, do seu momento. E vamos junto, e o que precisar, eu estou por aqui. Seja nos meus conteúdos gratuitos, vocês acessam lá no YouTube, no Leandro Hash, no Hashcast, Spotify, Hashcast, no Instagram, conteúdo todo dia. Tá? Mas tem uma hora que conteúdo gratuito não te dá direção, ele te dá carga, ele te dá obesidade mental. Tem uma hora que você precisa de objetivo, estratégia e foco na execução. Tá? E aí você vai precisar de um passo diferente. Se for eu um escolhido para isso, estamos aqui para ajudar. Tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.